A mensagem chegou às 9h47 da manhã de uma terça-feira, 3 semanas antes do Natal. Lara, preciso falar com você sobre o feriado. Sua prima Bianca está trazendo um novo marido dela, Theo Brandt, para a ceia de Natal este ano. Ele é incrivelmente bem-sucedido. Gere um fundo de investimento de bilhões de reais aqui em São Paulo, com clientes muito importantes e de alto perfil. Seu pai e eu achamos que talvez seja melhor você pular este ano. Você se sentiria desconfortável e, honestamente, não queremos nenhum constrangimento. Bianca está tão orgulhosa dele e, bem, você sabe como essas coisas são. Talvez no próximo ano. Te amo, mamãe. Eu encarei o celular no banco de trás do carro executivo. Meu motorista Carlos olhou para mim pelo espelho retrovisor. Tudo bem, dona Lara? Tudo bem, Carlos. Coisas de família. Li de novo, depois uma terceira vez. Cada palavra parecia uma pequena faca calculada. Você se sentiria desconfortável. Tradução. Você nos envergonharia. Você sabe como essas coisas são. Tradução. Você é o fracasso da família e precisamos que você desapareça quando o sucesso aparece. Digitei de volta. Entendido. Sem argumentos, sem expressar mágoa, sem explicar por que isso era cruel. Apenas uma palavra porque eu havia aprendido anos atrás que se defender para pessoas determinadas a não entender você é inútil. A resposta da mamãe veio 30 segundos depois. Você é tão madura com isso. Eu sabia que você entenderia. Vamos fazer algo especial logo. Talvez um almoço. Aquele almoço nunca aconteceria. Nunca acontecia. Guardei o celular e olhei para o skyline de São Paulo. Meu prédio de escritórios brilhava sob o sol da manhã, 47 andares de aço e vidro. O carro entrou no estacionamento executivo subterrâneo, passando pelo estacionamento comum para a área marcada apenas para suítes executivas privadas. Tenha um bom dia, dona Lara, disse Carlos ao abrir minha porta. Você também, Carlos. Te vejo às 17h. O elevador privativo me levou direto para o 45º andar. As portas se abriram revelando janelas do chão ao teto com vista para o Parque Ibirapuera, arte moderna de bom gosto nas paredes e meu assistente Diego já em sua mesa. Bom dia, Lara. O café está pronto. Sua reunião das 10h com a Riverside Capital foi adiada. Eles vão se atrasar 15 minutos. E sua revisão trimestral das 14 ainda está confirmada. Obrigada, Diego. Quem é mesmo a das 14? Ela é Sheku ou Tablet, Theo Brandt, da Brandt Investimentos. Revisão trimestral do portfólio para a conta 47 Alpha. Eu congelei por um segundo. Theo Brandt? Sim. Terceira revisão trimestral. Quer que eu pegue o arquivo dele? Não, eu lembro agora. Obrigada. Entrei no meu escritório, fechei a porta e fiquei na janela. Theo Brandt, o novo marido da minha prima Bianca, o homem tão bem-sucedido que minha presença na ceia de Natal de alguma forma diminuiria o brilho dele. O homem que nos últimos 9 meses vinha gerenciando uma das minhas contas de investimento sem saber quem eu realmente era. A conta 47 Alpha estava sob um trust, o Fundo Familiar Voz, gerenciado através de um escritório de advocacia. Theo nunca tinha me encontrado pessoalmente. Nossas 2 revisões trimestrais anteriores tinham sido por videoconferência com minha câmera convenientemente com problema. Ele vinha falando com uma voz, revisando números, cobrando suas taxas de gestão substanciais. Ele não tinha ideia de que o portfólio de 95 milhões de reais que ele gerenciava pertencia à decepção da família que não era digna da ceia de Natal. Sentei na minha mesa e abri o arquivo. Theo Brandt, 34 anos, MBA pela FGV, 7 anos no Itaú Unibanco, antes de entrar na Brandt Investimentos há 3 anos. Casado com Bianca Voz, há 6 meses em o que mamãe descreveu como o casamento do século. Eu não tinha sido convidada para aquele também, coincidentemente agendado no mesmo fim de semana de uma viagem familiar inevitável para o Vale dos Vinhedos. O portfólio tinha performado adequadamente. Nada espetacular, mas retornos sólidos, estratégias conservadoras. Ele era competente se não imaginativo. Meu celular vibrou. Uma mensagem em grupo no chat da família, aquele em que eu ainda estava incluída provavelmente porque mamãe esqueceu de me remover. Bianca. Tão animada para o Natal. Theo está trazendo vinho de um cliente que tem uma vinícola no Vale dos Vinhedos. Pai, ele quer falar com você sobre oportunidades de investimento. Mamãe, maravilhoso.
Vai ser nossa ceia de Natal mais elegante até agora. Pai, ansioso por isso. Bom ter alguém na família que entende de riqueza de verdade. Tio Ricardo, já era hora de termos alguma expertise financeira na mesa. Bianca, ele está sendo tão modesto, mas seus clientes incluem 3 CEOs de grandes empresas brasileiras. Eu sou tão sortuda. Coloquei o celular de lado. A ironia era quase bonita. Eles queriam expertise financeira na mesa? Eu havia construído um portfólio pessoal de 340 milhões de reais aos 33 anos. Eu era a investidora principal em 6 empreendimentos diferentes. Eu participava de 2 conselhos corporativos. Mês passado, a Forbes tinha me entrevistado para um artigo sobre jovens investidores de tech sob meu nome de negócios, Voz Capital, que aparentemente não era famoso o suficiente para minha família conectar a mim. Mas Bianca tinha se casado com um gestor de fundos, e isso era impressionante de um jeito que eles podiam entender e se gabar. Ele trabalhava para uma firma com nome, ele gerenciava o dinheiro de outras pessoas. Isso se encaixava na narrativa deles de sucesso. Eu havia construído riqueza, mas tinha feito quietamente, estrategicamente, sem a aprovação ou envolvimento deles. E porque eles nunca se incomodaram em perguntar o que eu realmente fazia, porque algo com computadores era o suficiente para eles categorizarem e descartarem. Eles não tinham ideia. Começou quando eu tinha 16 anos. Minha prima Bianca era a criança dourada, mais bonita, mais charmosa, melhor em dizer o que os adultos queriam ouvir. Eu era a estranha que gostava de matemática e passava tempo demais online. Quando Bianca foi capitã das animadoras de torcida, eu entrei para a equipe de robótica. Quando Bianca namorou o quarterback, eu me ensinei a programar. Por que você não pode ser mais como a Bianca? Se tornou o refrão favorito da minha mãe. Ela é tão elegante, tão social. Você precisa largar o computador e aprender a interagir com as pessoas, Lara. Nos jantares de família, Bianca falava sobre seus planos, faculdade de marketing, trabalhar em moda ou relações públicas, casar com alguém bem-sucedido. Todos balançavam a cabeça aprovando, depois viravam para mim. E Lara, ainda fazendo suas coisas de computador? O tom deixava claro. Isso era uma fase, uma mania, algo de que eu cresceria quando levasse a vida a sério. Eu entrei na USP com bolsa integral. Meus pais pareceram quase decepcionados. É tão longe, disse mamãe, e São Paulo é tão agitada. Bianca vai para a FGV, muito melhor para networking. O que ela quis dizer foi, Bianca vai para um lugar glamouroso, onde vai conhecer o tipo certo de pessoas. Você vai para um lugar de nerds. Na USP, eu descobri que não era estranha. Eu estava exatamente onde pertencia. Fiz dupla graduação em ciência da computação e economia. Estagiei em uma startup de fintech no 2º ano. No 3º ano, eu havia construído um algoritmo de trading que chamou a atenção de uma firma de venture capital. Eles me ofereceram um emprego começando após a formatura. Salário de R$180 mil mais equity. Liguei para casa animada. Que bom, querida, disse mamãe. Bianca acabou de noivar com um advogado. Estamos planejando o casamento para o próximo verão. Você vai ser dama de honra, claro. Eu não fui dama de honra, na verdade. Bianca escolheu as irmãs de fraternidade. Eu fui convidada para o casamento, sentada em uma mesa dos fundos com parentes distantes que eu nunca tinha conhecido. O casamento com o advogado durou 18 meses. Eu não contei para minha família quando fiz meu primeiro milhão. Eu tinha 25 anos e veio de uma combinação do meu salário, equity na startup que foi adquirida e investimentos inteligentes que eu tinha feito usando meu próprio algoritmo. Eu não contei porque sabia exatamente o que aconteceria. Eles ou tentariam controlar ou descartariam como sorte. Eu fiquei quieta, me mudei para São Paulo, mantive a cabeça baixa, investi com cuidado. Nos encontros de família, as perguntas eram sempre as mesmas. Ainda fazendo coisas de tech? Está namorando alguém? Sabe, Bianca está namorando um médico agora. Não é tarde demais para pivotar para algo mais estável, Lara. Eu sorria, balançava a cabeça, dava respostas vagas e saía cedo, voltando para minha vida real, aquela onde eu estava construindo algo que eles não podiam compreender ou diminuir. Aos 30, meu portfólio tinha cruzado 200 milhões de reais. Eu havia investido em 11 startups, 7 das quais tiveram saídas lucrativas. Eu comprei um penthouse nos Jardins,
Dirigia um carro modesto e usava roupas comuns e mantinha minha vida privada, porque havia aprendido que o momento em que você mostra sucesso para pessoas que decidiram que você deve falhar, eles ou tentam tomar ou se convencem de que não é real. O namorado médico de Bianca virou noivo médico, depois ex-noivo quando ele traiu com uma enfermeira. A família se uniu em torno dela. Ela era a vítima, a princesa que merecia melhor. Pelo menos você não tem que lidar com heartbreak, mamãe me disse no jantar de domingo. A vida de solteira é tão mais simples. Eu estava em um relacionamento, na verdade, com James, que mais tarde se tornaria meu CFO. Mas não contei para eles porque eles não perguntaram e eu tinha parado de oferecer informações anos atrás. Então, há 6 meses, Bianca conheceu Theo em um gala de caridade. Em 3 meses, estavam noivos. Em 6, casados. E, de repente, Bianca havia reclamado seu trono como a história de sucesso da família. O casamento para o qual eu não fui convidada foi coberto nas páginas de sociedade. Gestor de fundos Theo Brandt casa com Bianca Voss em cerimônia luxuosa em Angra dos Reis. Havia fotos de mamãe e papai radiante, de Bianca em vestido de grife, do grupo íntimo de 300 convidados. Eu vi tudo no Instagram. O chat em grupo da família explodiu de empolgação. Theo era brilhante. Theo era bem-sucedido. Theo gerenciava dinheiro sério para pessoas sérias. Finalmente alguém na família que entendia de finanças de verdade. Eu quase ri. Finanças de verdade? Eu vinha praticando finanças de verdade, enquanto eles ainda tentavam explicar para os parentes o que eu fazia para viver. Mas eu não disse nada, apenas observei. 9 meses antes do casamento, eu estava procurando um novo gestor de portfólio para uma das minhas contas diversificadas. Meus investimentos principais eu gerenciava eu mesma, mas acreditava em espalhar o risco. Eu queria alguém para lidar com um portfólio conservador tradicional, ações, títulos, alguma exposição imobiliária, cerca de 95 milhões de reais que eu queria gerenciados de forma competente, mas não agressiva. Meu advogado, Ricardo Voss, recomendou a Brandt Investimentos. Eles são bons, ele disse, não chamativos, mas retornos sólidos. Trabalham com indivíduos de alto patrimônio, muito discretos. Quem seria o gestor? Provavelmente o Theo Brandt. Ele é a estrela em ascensão deles. Ex-Itaú. Cara inteligente. Um pouco de ego, mas sabe o que faz. Theo Brandt. Repeti. Você o conhece? Não, eu disse. Nunca encontrei ele. O que era verdade, eu não tinha. Bianca o trouxe para um jantar de família antes do noivado, mas eu não pude comparecer. Na verdade, eu estava em Singapura fechando um negócio, mas disse a eles que estava com gripe. Configure através do fundo familiar Voss, eu disse a Ricardo. Quero anonimato completo. Ele se reporta a você, você se reporta a mim. Ricardo não perguntou por quê. Ele era meu advogado há 7 anos. Sabia que eu valorizava a privacidade. A conta foi estabelecida. Theo Brandt foi designado. A primeira revisão trimestral aconteceu via videoconferência, minha câmera desligada. Dificuldades técnicas, Ricardo explicou. A senhorita Voss prefere apenas áudio. Theo não questionou. Por que questionaria? A conta valia 95 milhões de reais. Suas taxas eram substanciais. Contanto que o dinheiro fosse real, quem se importava se o cliente era tímido com câmera? Eu ouvi ele apresentar sua estratégia. Alocação conservadora, ações focadas em dividendos, alguns títulos municipais para eficiência tributária. Era livro-texto, exatamente o que eu o tinha contratado para fazer. Parece bom, eu disse através do telefone, modulando ligeiramente minha voz. Prossiga. Excelente. E posso dizer, senhorita Voss, é um prazer trabalhar com um cliente que entende o valor da paciência nos investimentos. Muitas pessoas querem retornos rápidos. Eu quase ri. Se ele soubesse que meu portfólio agressivo, o que eu gerenciava sozinha, tinha retornado 34% no ano passado. De fato, eu disse, devagar e sempre. A segunda revisão trimestral foi a mesma. Performance adequada. Retornos decentes. Theo estava satisfeito consigo mesmo. Eu aprovei sua estratégia continuada. Então veio o casamento. Eu vi o post no Instagram. Li as mensagens empolgadas da mamãe no chat da família sobre como Bianca finalmente havia encontrado um vencedor de verdade. Notei o comentário do pai sobre como é bom ter expertise financeira na família agora. E eu tomei uma decisão.
A terceira revisão trimestral seria pessoalmente. Eu disse a Ricardo para configurar no meu escritório. Tem certeza? Ele perguntou. Isso quebra seu anonimato. Tenho certeza. Diga a ele que a senhorita Ellie Voss, da Voss Capital, vai se encontrar com ele pessoalmente. Suíte executiva no 45 grau andar. Isso vai ser interessante, disse Ricardo. Sim, concordei. Realmente vai ser. O texto de desconvite chegou 3 semanas antes do Natal. A mensagem da mamãe era clara. Eu era um constrangimento, uma potencial fonte de constrangimento, alguém que precisava ser escondida quando o sucesso de verdade aparecia. Eu poderia ter contado a eles naquele momento. Poderia ter enviado uma captura de tela do meu portfólio. Poderia ter explicado que Theo literalmente trabalhava para mim, gerenciava uma fração da minha riqueza. Cobrava taxas que eu pagava a ele. Mas isso teria sido defensivo, reativo. Pareceria que eu estava tentando provar algo. Em vez disso, eu decidi deixar o universo lidar com isso. Theo tinha uma revisão trimestral agendada no meu escritório 3 dias depois do texto da mamãe. Ele vinha gerenciando a conta 47 Alpha por 9 meses sem saber quem eu era. Agora ele estava prestes a descobrir. Eu não mudei a reunião. Não dei aviso a ele. Simplesmente continuei minha semana observando o chat da família se encher de empolgação para o Natal. Bianca, Theo está trazendo sua famosa torta de abóbora. Ele fez um curso de culinária em Paris. Mamãe, que maravilhoso. Lara, você ainda está bem em pular este ano, certo? Eu sei que você entende. Eu sim, entendido. Pai, vai ser bom ter conversa sofisticada este ano. Theo conhece o governador, aparentemente. Tio Ricardo, quero ouvir sobre as estratégias de investimento dele. Talvez ele possa dar algumas dicas para nós. Eu podia ver claramente. Ceia de Natal. Theo dominando a conversa, explicando finanças para pessoas que achavam que um plano de previdência era investimento sofisticado. Meus pais radiante, Bianca brilhando com glória refletida. E nenhum deles sabendo que o dinheiro que Theo gerenciava, as taxas que ele cobrava, a credibilidade do fundo de bilhões de reais que ele montava, uma parte vinha de mim. A ironia era esquisita. Domingo à tarde, Bianca me ligou. Isso era raro. Mal falávamos mais. Lara, como você está? Estou bem, Bianca. Parabéns por tudo. Obrigada. Escuta, eu soube do Natal. Quero que você saiba que não foi ideia minha. Está tudo bem. É só a carreira do Theo, sabe? Ele trabalha com pessoas de alto nível e mamãe achou que seria mais fácil se fosse só, sabe? O círculo íntimo este ano. O círculo íntimo do qual eu não fazia parte. Eu entendo, eu disse. Você está sendo tão legal com isso. Eu sabia que seria. Você sempre foi tão independente, tão contente com suas próprias coisas. Nem todo mundo precisa dos holofotes, né? Certo, eu disse. E honestamente, você provavelmente se entediaria mesmo. Theo fala de coisas de finanças o tempo todo. Super técnico. Eu mal entendo e sou casada com ele. Ela riu. Tenho certeza, eu disse. Ok, bom, eu devo ir. Estamos encontrando os pais dele para jantar. Mas vamos tomar um café logo, ok? Quero ouvir sobre o que você faz de novo. Algo com computadores. Algo assim. Tão legal. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Eu fiquei lá, celular na mão, e senti algo mudar dentro de mim. Não raiva exatamente. Não mágoa. Algo mais frio e claro. Eu tinha passado 17 anos sendo paciente com eles, sendo a pessoa maior, deixando o desdém deles rolar pelas minhas costas, construindo minha vida quietamente enquanto eles decidiam que eu era o fracasso. Mas isso me desconvidar para proteger o ego do marido da criança dourada, um homem que literalmente gerenciava meu dinheiro. A paciência tinha acabado. Segunda-feira de manhã, eu me vesti com cuidado. Terninho Tom Ford, azul marinho, perfeitamente ajustado. Saltos Louboutin, meu relógio Patek Philippe, aquele que eu comprei para mim quando atingi meus primeiros 50 milhões de reais. Cabelo puxado para trás em um coque elegante. Joias mínimas exceto pelos brincos de diamante que custavam mais que carros da maioria das pessoas. Eu parecia exatamente o que era. Alguém com dinheiro sério. Grande reunião? Diego perguntou quando cheguei. Revisão trimestral, eu disse. Deve ser interessante. O cara da Brent Investimentos? Esse mesmo. Quer que eu participe? Não. Essa é pessoal. Diego ergueu uma sobrancelha, mas não perguntou. Ele trabalhava para mim há 4 anos.
Sabia quando deixar as coisas se desenrolarem. Às 13h45, a segurança do prédio ligou. Dona Lara, um Theo Brandt da Brandt Investimentos está aqui para sua reunião das 14h. Mande ele subir. Diego vai recebê-lo. Eu observei do meu escritório enquanto as portas do elevador se abriram. Theo saiu e eu tive meu primeiro olhar pessoal do prêmio da Bianca. Alto, bonito de um jeito genérico, terno caro, passo confiante, ele tinha aquele polimento do Itaú. O tipo que vinha de anos, sendo dito que você é especial porque trabalha em uma firma prestigiosa. Diego o cumprimentou profissionalmente. Sr. Brandt, bem-vindo. Posso trazer algo? Água? Café? Estou bem, obrigado. Theo olhou ao redor do escritório, absorvendo a arte, a vista, a riqueza óbvia, espaço impressionante. A senhorita Voss estará com você em um momento. Por favor, sente-se. Eu esperei exatamente 3 minutos. Deixei ele sentar, deixei ele imaginar, deixei ele começar a sentir aquela pequena torção de incerteza que vem quando você está no território de outra pessoa. Então eu saí. Theo se levantou, sorriso profissional no lugar, mão estendida. Senhorita Voss, é um prazer finalmente conhecer em Pesíbrios. Ele parou. Sua mão congelou no meio da extensão. Seu rosto passou por várias expressões em sucessão rápida. Confusão, reconhecimento, descrença. Lara, olá, Theo. Eu apertei sua mão firmemente. Depois gesticulei para a sala de conferência. Vamos? Eu. O que você? Eu não entendo. Você está aqui para uma revisão trimestral. Vamos revisar. Eu entrei na sala de conferência. Após um momento de silêncio atordoado, ele seguiu. Diego já tinha configurado os materiais de apresentação. Eu tomei meu lugar na cabeceira da mesa. Theo sentou lentamente, como alguém que acabou de perceber que entrou na reunião errada. Acho que houve alguma confusão, ele disse. Estou aqui para me encontrar com Ellie Voss, a titular da conta do Fundo Familiar Voss. Essa sou eu, Lara Voss, Voss Capital. O Fundo Familiar Voss é um dos meus veículos de investimento. Seu rosto ficou pálido. Você é a Ellie Voss? Mas eu pensei que a conta você nunca. Eu prefiro privacidade. Meu advogado, Ricardo Voss, lida com os detalhes administrativos, mas esta é minha conta. Meus 95 milhões de reais, que você vem gerenciando há 9 meses. Eu observei ele processar isso. Observei os números se encaixarem. Observei ele perceber que a prima descartada e sem importância de Bianca, aquela não digna da ceia de Natal, era a cliente pagando suas taxas substanciais. Eu não tinha ideia. Ele finalmente disse, estou ciente. Isso foi intencional. Eu abri o arquivo do portfólio. Agora, vamos discutir a performance. Tenho várias perguntas sobre suas decisões de alocação no terceiro trimestre. Pelos próximos 20 minutos, eu o coloquei à prova. Cada decisão, cada trade, cada racional. Fiz perguntas técnicas sobre coeficientes beta, razões Sharp, estratégias de colheita de perdas fiscais. Questionei suas ponderações setoriais, exposição internacional, risco de duração na alocação de renda fixa. Theo era bom no trabalho dele. Eu não teria contratado a Brandt Investimentos se eles não fossem competentes, mas ele estava visivelmente abalado. Sua apresentação suave e usual ficava gaguejando. Ele começava a explicar algo, depois parecia lembrar com quem estava falando, e sua confiança vacilava. A posição em mercados emergentes, eu disse, olhando o gráfico de alocação. Você está abaixo do benchmark. Por quê? Bem, dada a volatilidade naquele setor, achei uma abordagem conservadora. O ponto inteiro deste portfólio é ser conservador, mas conservador não significa tímido. Mercados emergentes estão 12% abaixo do pico. Isso é uma oportunidade de compra. Não hora de se esconder em ações domésticas de large cap. Eu posso ajustar essa alocação. Por favor, faça. Gostaria de ver uma proposta de rebalanceamento até o fim da semana. Fiz uma anotação. E sobre a exposição imobiliária? Você está pesado em rates, mas leve em holdings de propriedade direta. Propriedade direta requer mais gestão ativa, e eu não tinha certeza. Eu tenho uma equipe para isso. Se houver oportunidades atraentes em imóveis comerciais, espero que você as identifique. É para isso que estou pagando você. Claro, absolutamente. Deixei o silêncio pairar por um momento. Theo se mexeu na cadeira,
Depois pareceu perceber que precisava abordar o elefante na sala. Lara, eu tenho que dizer que estou chocado. Eu não tinha ideia de que você estava envolvida nesse nível de... Quero dizer, Bianca nunca mencionou que você... Bianca não sabe o que eu faço. Nem meus pais. Nem ninguém na família, na verdade. Mas por quê? Se você construiu esse tipo de riqueza, por que não contaria a eles? Eu sorri. Qual seria o ponto? Para eles tomarem crédito, tentarem controlar, pedirem empréstimos que nunca pagariam, ou pior, se convencerem de que não era real porque não se encaixava na narrativa deles de quem eu devo ser. Theo não disse nada. Ele realmente não podia, porque tinha se casado naquela família. Tinha visto como eles operavam. Você parece um homem inteligente, Theo. Então me deixe perguntar algo. Nos 9 meses que você vem gerenciando esta conta, você alguma vez se perguntou quem era ele? Vós? Sim, claro, mas confidencialidade do cliente. Você alguma vez pesquisou no Google? Voz Capital. Ele hesitou. 1 ou 2 vezes. E o que encontrou? Vários artigos. Menções na Forbes. Algumas peças sobre investimentos em tech. Eu não conectei a você porque... Bem, porque a prima estranha da Bianca que faz algo com computadores não poderia possivelmente ser uma investidora séria. Ele teve a graça de parecer envergonhado. Suponho que fiz suposições. Você fez. Assim como toda a minha família. Essas suposições foram muito úteis para mim. Fechei o arquivo do portfólio. Agora, vamos discutir expectativas daqui para frente. Esta conta continuará como está. Você se reportará a Ricardo Voss. Fornecerá revisões trimestrais pessoalmente, agora que estabelecemos o relacionamento, e manterá confidencialidade completa sobre quem é seu cliente. Claro, essa é a prática padrão. Bom, porque aqui está o que vai acontecer, Theo. Em 3 semanas, você vai para a ceia de Natal na casa dos meus pais. Bianca estará orgulhosa de você. Meus pais estarão impressionados com você. Meu tio vai pedir conselhos de investimento a você. E você vai agir como se nunca tivesse me encontrado. Seus olhos se arregalaram. Você não vai contar a eles? Por que eu contaria? Eles me desconvidaram porque minha presença faria você desconfortável, porque eu me sentiria deslocada perto do seu sucesso. Eu me recostei na cadeira. Você sabe qual é o valor total do meu portfólio, Theo? Não só esta conta, todos os meus holdings. Ele balançou a cabeça. 340 milhões de reais, mais ou menos. Esta conta de 95 milhões de reais que você gerencia é cerca de 28% da minha riqueza total. O resto eu gerencio sozinha através de investimentos diretos, private equity, venture capital. Ano passado, meus retornos pessoais foram 34%. Este ano, estou em 41%. O rosto de Theo tinha ido de pálido a cinzento. Eu tenho um penthouse nos Jardins valendo 12 milhões de reais. Tenho uma casa em Angra dos Reis, 3 propriedades de onde você se casou, na verdade. Participo dos conselhos de 2 empresas de tecnologia valendo combinados 8 bilhões de reais. Fui a investidora principal em uma startup de biotecnologia que está prestes a IPO, com valuation projetado de 400 milhões de reais. A Forbes vai rodar uma matéria sobre mim no mês que vem sobre jovens investidores de tech bem-sucedidos. Eu me levantei. Theo automaticamente se levantou também. Então, quando você sentar na ceia de Natal e meu pai perguntar sobre sua filosofia de investimento, quando minha mãe se derramar sobre como é maravilhoso finalmente ter expertise financeira na família, quando Bianca olhar para você como se você fosse o troféu dela, lembre-se desta reunião. Lembre que a pessoa que eles descartaram, a pessoa que eles acharam embaraçosa, é a razão pela qual você cobra taxas de gestão em uma conta de 95 milhões de reais. Lara, Ele parecia lutar por palavras. Não sei o que dizer. Diga que terá a proposta de rebalanceamento para o Ricardo até sexta. Sim, claro. Mas posso perguntar por que você está fazendo isso? Por que não simplesmente contar a verdade a eles? Eu caminhei até a janela. Olhei para o skyline de São Paulo. Porque, Theo, a verdade só é valiosa para pessoas dispostas a ouvi-la. Minha família decidiu quem eu era quando eu tinha 16 anos. Eles vêm se parabenizando por essa avaliação desde então. Nada que eu diga vai mudar a mente deles. Mas isso, eu me virei de volta para ele. Isso é justiça. Você vai sentar na mesa deles, aceitar a admiração deles e saber que tudo se baseia em um mal-entendido fundamental.
Você vai ver, Luz me descartar, zombar de mim, ter pena de mim e vai saber o que eles não sabem. E vai viver com esse conhecimento e nunca poder compartilhar. Isso parece cruel. Talvez, mas não tão cruel quanto desconvidar sua filha para o Natal porque ela poderia envergonhar o marido da criança dourada. Peguei o arquivo do portfólio. Estamos terminados aqui. Diego vai te acompanhar até a saída. Theo ficou lá por um momento, parecendo querer dizer algo mais. Depois pareceu pensar melhor, juntou seus materiais e caminhou até a porta. Ele parou. Pelo que vale, acho que eles são idiotas. Eles são minha família, eu disse. Eu decido o que eles são. Ele assentiu e saiu. Fiquei na janela por um longo tempo depois que ele se foi, observando a cidade abaixo. Meu celular vibrou. O chat em grupo da família. Mamãe, acabei de confirmar o menu com o caterer. Esta vai ser nossa melhor ceia de Natal de todos os tempos. Bianca, Theo está tão animado. Ele nunca teve um feriado familiar de verdade antes. Pai, ansioso para falar de negócios com ele. Finalmente alguém na mesa que fala minha língua. Eu sorri. Ah, isso ia ser interessante. A semana antes do Natal, as coisas começaram a acontecer. Quarta-feira, Ricardo ligou. Acabei de receber a proposta de rebalanceamento do Theo. Está muito completa. Na verdade, bem agressiva. Muito mais do que eu esperava dele. Bom, ele está motivado. Ele também perguntou se você reconsideraria ir ao Natal. Disse que ficaria feliz em explicar à sua família que conhece você profissionalmente, que você é uma colega respeitada. O que você disse a ele? Que não era meu lugar transmitir mensagens. Mas, Lara, isso está consumindo ele. Ele me ligou 3 vezes esta semana com perguntas de portfólio que poderiam esperar até a revisão trimestral. Deixe ele ligar. É bom para ele levar esta conta a sério. Você sabe, ele poderia simplesmente contar a verdade para Bianca. Ele não vai. Como você sabe? Porque então ele teria que explicar por que não contou imediatamente. Cada dia que passa torna mais difícil revelar. A essa altura, ele está preso no segredo tanto quanto eu. A única diferença é que eu escolhi esta armadilha. Ele entrou nela. Ricardo ficou quieto por um momento. Você pensou nisso tudo? Pensei. E você tem certeza absoluta sobre não ir ao Natal? Ricardo, eles me desconvidaram. Estou simplesmente honrando os desejos deles. Sexta, recebi uma mensagem de Theo. Senhorita Voss, queria informar que a proposta de rebalanceamento foi enviada. Além disso, tenho pensado sobre nossa conversa. Seria possível agendar uma ligação? Eu não respondi. Sábado, outra mensagem no chat da família. Bianca, 2 dias até a ceia de Natal. Theo também está fazendo o seu famoso prato de legumes. Mamãe, estou tão grata por esta família. Bem, a maior parte. Pai, Bianca, você realmente acertou na loteria com este. Tio Ricardo, mal posso esperar para ouvir sobre o negócio de fundos. Sempre fui fascinado por altas finanças. Desativei as notificações. Segunda de manhã, Diego me pegou antes de eu entrar no escritório. Você tem uma visitante. Não tinha hora marcada, mas ela disse que é sua prima, Bianca Voss. Oi, pausei. Onde ela está? Recepção. Quer que eu mande ela embora? Não, eu vou ver ela. Sala de conferência. Bianca estava vestindo Chanel da cabeça aos pés, bolsa Hermes, sapatos que custavam mais que o aluguel mensal de algumas pessoas. Ela parecia polida, perfeita, cada centímetro a esposa do gestor de fundos bem-sucedido. Ela também parecia nervosa. Lara, obrigada por me receber. Eu sei que deveria ter ligado, mas eu estava no bairro e... Você nunca está neste bairro, Bianca. O que você quer? Ela piscou com minha diretividade. Sempre tínhamos jogado bonito antes, mantido a pretensão de afeto fraternal. Eu queria falar com você sobre o Natal. Eu não vou. Já estabelecemos isso. Eu sei, mas Lara, Theo tem agido estranho a semana toda. Ele está distraído, estressado. Ontem eu perguntei o que havia de errado e ele disse que eram coisas de trabalho, mas eu acho que ele se sente mal por você não ter sido convidada. Isso é entre você e Theo. Ele perguntou se poderíamos convidar você, mas mamãe já finalizou o mapa de assentos e o pedido de catering. E seria estranho mudar as coisas agora, e honestamente, acho que é melhor assim. Você ficaria miserável mesmo. Você nunca gostou dessas grandes coisas de família. É isso que você veio dizer? Não. Eu vim perguntar. O que você faz exatamente?
Theo me perguntou ontem qual era seu trabalho, e eu percebi que, na verdade, não sei. Você está em tech, certo? Algo com sites. Eu quase ri. Aqui estava a curiosidade despertada não por interesse genuíno em mim, mas pelas perguntas repentinas do marido dela. Eu sou investidora, eu disse. Oh, tipo ações e coisas. Private, equity, venture capital, investimentos diretos em empresas de tecnologia. Algum gerenciamento de portfólio tradicional. Isso é tão legal. Então você é tipo o quê? Uma consultora financeira? Não. Eu sou investidora principal. Invisto meu próprio capital. Uau! Não sabia que você tinha capital para investir. Bom para você. Ela disse como se eu tivesse contado que tinha uma boa poupança. Então, você trabalha para uma firma de investimento? Eu tenho uma firma de investimento. Miami Voz Capital. Este é meu escritório. Bianca olhou ao redor, realmente vendo pela primeira vez. A arte, a vista, os móveis caros, a riqueza implícita em cada detalhe. Esta é sua empresa? E, tipo, você é dona. Você não está só alugando espaço aqui. Bianca, eu sou dona da firma. Eu gerencio investimentos no valor de várias centenas de milhões de reais. Isso não é um bico. Isso é o que eu construí nos últimos 12 anos. Ela me encarou. Várias centenas de milhões? Sim. Mas por que você nunca disse nada? Por que mamãe e papai não sabiam? Eles nunca perguntaram. Nem você. A gente achava que você estava só fazendo algum trabalho de tech, tipo programar ou design de sites ou algo. Eu fiz isso também. Foi como comecei. Mas construí em algo maior. Bianca sentou lentamente. Theo sabe? Ali estava a pergunta real. Você teria que perguntar a ele. Eu disse. Lara, por favor. Seu marido sabe que você é. Que você tem. Ela não conseguia terminar a frase. Bianca, se você quer saber o que Theo sabe, pergunte a Theo. Isso é entre você e ele. Ela olhou para mim com algo que eu nunca tinha visto dela antes. Vulnerabilidade real. Ele tem estado tão estranho esta semana. E agora você está me dizendo que é algum tipo de magnata de investimentos e ele fazendo perguntas sobre você. E eu só. Preciso saber se tem algo acontecendo. Não tem nada acontecendo. Seu marido é um gestor de fundos. Eu sou investidora. Nós existimos no mesmo ecossistema profissional. Só isso. Mas, você já encontrou ele? Profissionalmente. Eu encontrei muita gente profissionalmente. Lara, por favor, só me diga. Dizer o quê? Que seu marido respeita meu trabalho, que a comunidade profissional me leva a sério, mesmo se nossa família não. O que exatamente você quer que eu diga, Bianca? Ela se levantou, raiva cruzando seu rosto. Sabe o quê? Isso é tão típico de você. Sempre agindo como se estivesse acima de todo mundo. Como se fosse boa demais para a família. Nós tentamos incluir você, e você torna difícil. Vocês me desconvidaram para o Natal, porque você ficaria desconfortável. Theo trabalha com CEOs de grandes empresas. Sobre o que você falaria mesmo? A ironia era tão perfeita, eu quase contei tudo a ela naquele momento. Quase expliquei que o marido dela trabalhava para mim, que a conta que ele gerenciava era minha, que as taxas que ele cobrava vinham da minha riqueza. Mas não, porque o olhar no rosto dela quando se descobrisse, seria muito mais satisfatório se viesse de Theo. Deixe ele explicar por que tinha guardado este segredo. Deixe ele navegar aquela conversa. Você está certa, eu disse em vez disso. Eu provavelmente ficaria desconfortável. É melhor assim. Então estamos bem? Estamos bem, Bianca. Aproveite seu Natal. Ela saiu, mas eu podia ver a dúvida nos olhos dela. As perguntas se formando. A suspeita de que algo não estava somando. Passei o Natal em Angra dos Reis. Minha casa, aquela 3 propriedades de onde Bianca e Theo tinham se casado, estava quieta, pacífica, exatamente o que eu precisava. Eu tinha convidado Carlos, meu ex-namorado, atual CFO e sua esposa, Diego e seu marido, e Ricardo Voss e sua família. Tivemos jantar às 15h, cozinhamos juntos, rimos, contamos histórias. Essas eram minhas pessoas. Aquelas que tinham me visto construir tudo do zero. As que sabiam meu valor, não em reais, mas em determinação, inteligência e recusa em aceitar as limitações dos outros. A família escolhida, disse Ricardo erguendo a taça. A família escolhida, ecoamos. Meu celular estava desligado. Eu não precisava ver o chat da família enchendo com fotos da ceia de Natal perfeita deles.
Não precisava dos posts no Instagram de Bianca sobre seu marido incrível e sua vida incrível. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo lá. Tinha vivido o suficiente para escrever o roteiro. Mamãe estaria dominando na cozinha, direcionando todo mundo. Papai estaria perguntando a Theo sobre estratégias de investimento que ele não entendia. Tio Ricardo estaria tentando impressionar Theo com seu conhecimento limitado do mercado. Bianca estaria brilhando, orgulhosa, o centro das atenções como Theo Brand. E Theo estaria sentado lá, vendo meus pais elogiá-lo, ouvindo o desprezo mal disfarçado por mim e sabendo a verdade que eles se recusavam a ver. Isso era consequência suficiente. Sexta de manhã, liguei meu celular de novo. 47 chamadas perdidas. 63 mensagens. 12 voicemails. A maioria de números que eu não reconhecia. Várias de Bianca. 3 do número de trabalho de Theo. 2 dos meus pais. E uma do celular pessoal de Theo, carimbada 23h47 da noite de Natal. Eu ouvi. Lara, preciso falar com você. Aconteceu algo no jantar. Por favor, me ligue de volta. Urgente. Por favor. A mensagem de Bianca era mais simples. Me liga agora. Da mamãe. Lara, precisamos falar sobre o que Bianca nos contou. Nos ligue imediatamente. Do pai. Isso é inaceitável. Você deliberadamente humilhou esta família. Eu sorri. Aparentemente, Theo tinha quebrado. Liguei para Ricardo. Perde algo interessante? Oh, Lara. Ele estava rindo. Oh, você não tem ideia. Bianca me ligou ontem à meia-noite, gritando sobre violações de confidencialidade de cliente. Ela aparentemente confrontou Theo sobre se ele te conhecia profissionalmente e ele cedeu. Contou tudo a ela. O que levou ela a contar aos seus pais? O que levou seu pai a me ligar, ameaçando ação legal por conspiração para enganar a família? Ação legal por quê? Foi o que eu perguntei. Ele não conseguiu articular uma causa de ação real. Ele só está furioso que você o fez parecer tolo. Eu não o fiz parecer nada. Ele fez isso sozinho. Eu expliquei isso a ele. Também expliquei que acordos de confidencialidade de cliente funcionam nos dois sentidos e que Theo violou o dele ao divulgar sua identidade sem sua permissão. Ele não está muito feliz com ele agora. Ele está em apuros? Vamos dizer que os chefes dele querem entender por que ele contou à esposa sobre informação financeira privada de um cliente. Mesmo se esse cliente é família. Senti uma pequena pontada de algo, não exatamente culpa, mas consciência. Eu não queria que ele perdesse o emprego. Ele não vai, mas será repreendido. E deve ser. Você não é quem quebrou a confidencialidade, Lara. Ele é. O que meus pais disseram. Sua mãe quer saber por que você vem mentindo para eles. Seu pai quer saber por que você escondeu seu sucesso. Bianca quer saber se você fez isso para envergonhar. Lá. Eles estão todos muito focados no que você fez de errado e notavelmente desinteressados em examinar o próprio comportamento. Tão típico. Sim. O que eu devo fazer? O que você quer fazer? Pensei nisso. Eu poderia ligar para eles. Poderia explicar. Poderia tentar fazer eles entenderem que eu não tinha escondido nada. Eles simplesmente nunca se incomodaram em olhar. Mas qual seria o ponto? Nada, eu disse. Eu quero não fazer nada. Nada. Eles me desconvidaram para o Natal porque eu era um constrangimento. Agora eles sabem que não sou quem eles pensavam e estão bravos que eu não corrigi as suposições deles. Mas, Ricardo, as suposições deles eram um problema deles, não meu. Eu não devo a eles uma explicação pela vida que construí enquanto eles estavam ocupados me descartando. Isso é um limite saudável. Além disso, qualquer coisa que eu diga agora soaria como ostentação. Se eu quisesse ostentar, teria contado anos atrás. O fato de eles terem descoberto desse jeito, por Theo, depois de já terem feito a decisão sobre mim, isso é só karma. Theo, ele me ligou 6 vezes. Ele violou a confidencialidade. Ele não ganha nada de mim. E Bianca, pensei na minha prima, a criança dourada, aquela que sempre foi escolhida em vez de mim, elogiada em vez de mim, preferida em vez de mim, aquela que tinha se casado com um homem que ela pensava ser o ápice do sucesso, só para descobrir que sua prima descartada era quem pagava as taxas dele. Bianca tem que viver com o conhecimento de que passou 20 anos tendo pena de alguém de quem deveria ter aprendido. Frio, preciso. Ricardo riu. Você sabe que eles não vão deixar isso para lá. Eles vão, eventualmente,
porque vou deixar muito claro que se eles quiserem acesso a mim agora que sabem o que valho, o preço é reconhecer como me trataram antes. E eles não vão pagar isso. O orgulho deles não permitirá. Você provavelmente está certa. Eu sei que estou. Eles vão ficar bravos por um tempo. Vão se dizer que eu os enganei, que fui sorrateira, que eu deveria ter contado. Vão se fazer as vítimas nesta história. E então, quando eu não me desculpar, quando não voltar rastejando ansiosa pela aprovação deles, eles vão seguir em frente. Vão encontrar, e eu vou continuar fazendo o que sempre fiz, construindo minha vida sem a opinião ou permissão deles. Ethel, o que tem ele? A carreira dele pode sofrer com isso. Violações de confidencialidade de cliente são sérias, então ele não deveria ter violado. Eu não o forcei a contar para Bianca. Ele fez essa escolha. Essas são as consequências dele para gerenciar. 6 semanas depois, recebi um e-mail de Theo. Assunto: demissão e pedido de desculpas. Queria informar pessoalmente que me demiti da Brandt Investimentos. A firma e eu concordamos que era o melhor dado as circunstâncias. Recomendei minha colega Jennifer Santos para assumir a conta 47 Alpha. Ela é excelente e acredito que você ficará satisfeita com o trabalho dela. Também quero me desculpar. Eu violei sua confidencialidade e não há desculpa para isso. Você confiou em mim com seu portfólio e eu traí essa confiança ao divulgar sua identidade. Aprendi uma lição dura sobre limites profissionais e espero que você possa me perdoar algum dia. Pelo que vale, eu disse algo mais à sua família aquela noite. Eu disse a eles que eram tolos por não verem o que estava bem na frente deles. Disse que você é uma das investidoras mais sofisticadas com quem já trabalhei e que a ignorância deles sobre seu sucesso era um testemunho da completa falta de interesse em conhecer você. Disse que se meus futuros filhos algum dia realizarem algo extraordinário, espero ser inteligente o suficiente para notar. Seu pai me pediu para sair depois disso. Bianca e eu estamos em terapia de casal. Não sei se nosso casamento vai sobreviver a isso. Ela está brava que eu guardei seu segredo e eu entendo por quê, mas também não consigo me livrar da sensação de que a raiva dela é menos sobre o segredo e mais sobre o fato de que você foi bem-sucedida de um jeito que a deixa desconfortável. Sinto muito pela minha parte em tudo isso. Você merecia melhor da sua família e certamente merecia melhor de mim. Atenciosamente, Theo Brandt. Li 2 vezes, depois encaminhei para Ricardo sem comentário. Ele ligou 5 minutos depois. Bem, isso é algo. E você vai responder? Não. Ele se desculpou. Defendeu você para sua família. Está perdendo o casamento por causa disso. Ele está perdendo o casamento porque violou ética profissional e guardou segredos da esposa. Isso não é minha culpa. Verdade, mas Lara, o homem defendeu você, na cara do seu pai. Isso exigiu coragem. Exigiu culpa. É diferente, talvez. Mas acho que ele quis dizer isso. Olhei pela janela do meu escritório. O sol brilhava forte sobre São Paulo, transformando a cidade em algo limpo e novo. Não importa se ele quis dizer, eu disse. O que importa é que ele finalmente viu a verdade. Todos viram, não porque eu os convenci ou provei para eles, mas porque o universo colocou bem na frente do rosto deles, de um jeito que não podiam ignorar ou descartar. E como isso te faz sentir? Quieto, eu disse. Me faz sentir quieto. E fez. A raiva que eu carreguei por tanto tempo, a mágoa de ser descartada, a frustração de ser subestimada, tinha queimado como névoa da manhã. O que restou foi apenas o fato simples da minha vida. Eu tinha construído algo extraordinário. Tinha feito sem a ajuda deles, sem a aprovação deles, sem a crença deles. A cegueira deles para isso era a perda deles, não minha. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Lara. Aqui é Jennifer Santos da Brandt Investimentos. Queria me apresentar e agendar nossa primeira revisão trimestral para a conta 47 Alpha. Estou honrada em assumir este portfólio. Dia 15 de janeiro às 14h funciona para você? Respondi. Funciona. E Jennifer, vamos manter isso estritamente profissional, sem perguntas pessoais. Absolutamente. É assim que prefiro trabalhar também. O chat em grupo da família tinha ficado quieto por semanas. Eu ainda estava tecnicamente nele, mas ninguém postava mais. O silêncio era mais alto que qualquer argumento poderia ter sido. Então, 2 dias antes do ano novo, uma mensagem da mamãe. Lara, acho que devemos conversar. Podemos nos encontrar para almoço depois dos feriados?
Fiquei olhando para isso por um longo tempo. Finalmente digitei: acho que não, mamãe, mas obrigada por perguntar. A resposta veio imediatamente: somos família. Não estou te cortando. Estou simplesmente escolhendo não investir tempo e energia em relacionamentos que consistentemente me desvalorizaram. Vocês me desconvidaram para o Natal porque estavam envergonhados por quem achavam que eu era. Agora querem almoçar porque sabem quem eu realmente sou. Não estou interessada em relacionamentos condicionais ao meu patrimônio líquido. Os 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Depois: isso não é justo. Você tem razão. Não é, mas é honesto. E decidi que honestidade é mais importante para mim do que justiça. Sem resposta. Guardei meu celular e voltei ao trabalho. Tinha uma reunião de conselho em 1 hora. Uma revisão de portfólio depois. Jantar com Carlos e Diego para discutir projeções do primeiro trimestre. Uma vida que era cheia, significativa e inteiramente minha. A família continuaria sem mim. Bianca se recuperaria ou não. Theo reconstruiria a carreira ou não. Meus pais encontrariam alguém novo para se orgulharem, alguma outra história de sucesso que pudessem reivindicar, e eu continuaria construindo, continuaria investindo, continuaria provando não para eles, mas para mim mesma, que a garota quieta que gostava de computadores tinha sido certa o tempo todo. Sucesso não é sobre quem acredita em você, é sobre se você acredita em si mesmo o suficiente para construir algo extraordinário, mesmo quando todo mundo ao seu redor insiste que você é destinado a algo pequeno. Eu acreditei. E isso fez toda a diferença.